Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém neste domingo, 11 de setembro de 2022, data histórica da qual nada podemos falar aqui no YouTube, porque a plataforma censura. Mas eu acho que todo mundo já sabe, ou pelo menos lembra, o que aconteceu em 11 de setembro de outro ano, um pouco mais distante, mais longínquo, porém que ainda produz os seus efeitos. Meus amigos, a frase talvez mais famosa de Klaus Schwab, o criador do Fórum Econômico Mundial, "Você não terá nada e será feliz", não foi bem compreendida. Não foi bem compreendida porque costuma-se entendê-la apenas pelo viés econômico. Você não terá dinheiro, mas será feliz. Bem, pelo menos esta é a Agenda 2030, encampada pelo Fórum Econômico Mundial, um dos seus articuladores mais ativos no planeta. Porém, a frase que não foi bem compreendida esconde algo muito mais terrível do que supõe a nossa vã filosofia. Ela quer dizer, entre outras coisas, que você não terá arroz, não terá feijão, não terá batata, não terá carne e não terá ovos no seu pratinho. Também, claro, não terá as deliciosas saladas. E será feliz. Como? Morrendo de fome? Bem, aí entra algo inusitado para esta geração: o consumo de insetos. Uma matéria publicada hoje no The New American, diz o seguinte: seguindo recomendações das Nações Unidas e do Fórum Econômico Mundial, governos e editores de educação, entre aspas, estão usando escolas públicas para doutrinar crianças americanas a comer insetos e ervas daninhas. Na semana passada, o The Newman Report recebeu fotos de uma tarefa para alunos da 5ª série em uma escola primária de Sarasota, Flórida, divulgando os supostos benefícios do consumo de insetos. Os documentos enviados por pais preocupados tornou-se denunciante. Começaram então tarefas de leitura intitulada Insetos, comida do futuro. De acordo com a peça de propaganda, existem várias razões pelas quais os cientistas apoiam o uso de insetos como uma importante fonte de alimento do futuro, diz o documento. Isso inclui alegações de que os insetos são uma boa fonte de nutrição e têm um impacto muito menor no meio ambiente. Vejam o meio ambiente aí de novo, né? É ele sempre o parâmetro para esses novos hábitos um tanto quanto inusitados. Outra tarefa de leitura para o mesmo aluno de 10 anos intitula-se Comer insetos e algas. Os americanos precisam abrir as suas mentes, diz a propaganda ou o documento para alunos de 10 anos. Abrir a sua mente. Comer insetos, diz o documento, é uma maneira eficiente de suprir as necessidades básicas de alimentos. Se as pessoas conhecerem os fatos, poderão mudar de ideia em relação aos insetos. Hoje costumamos ver com alguma repugnância as baratas, por exemplo. Se abrirmos a nossa mente, amanhã as veremos como apetitosos petiscos. É só uma questão cultural, entendeu? Os americanos, diz a peça de propaganda, precisam superar os seus medos de comer coisas desconhecidas. Por muitas razões, os insetos e algas podem ser os alimentos do futuro. Essas propagandas para o consumo de insetos por parte de crianças, diz o The New American, esconde algo terrível. Ou seja, mostra apenas um possível benefício no consumo, nesse estranho consumo, mas esconde deliberadamente algo bastante prejudicial à saúde. Lembra o The New American que o National Institute of Health fez um estudo em 2019
que destacava preocupações sobre como comer insetos transmite parasitas perigosos para os humanos. Isso porque, segundo o estudo, os insetos têm presença de quitina e, por conta disso, provocam, na imunidade humana, um dilúvio de citocinas inflamatórias que danificam os órgãos, levando a asma e dermatite, por exemplo, e em situações persistentes levam à morte, ou esclerose múltipla, lúpus ou câncer. Bem, diz também a matéria que as tarefas de leitura para as crianças em idade escolar, impressionáveis, claro, também não mencionam que em Levítico 11, capítulo 11, versículo 14, a Bíblia descreve comer a maioria de tipos de insetos como uma abominação. E isso é importante porque, para todos os efeitos, claro, a América foi construída sobre as estruturas da civilização judaico-cristã. E sua moral e sua religiosidade compõem, evidentemente, o contorno espiritual do povo americano, mas parece que isso também já é coisa do passado. A propaganda, termina a matéria dizendo, foi produzida pela Benmark Education, que se descreve como uma fornecedora líder de programas de alfabetização e linguagem, recursos de intervenção e recursos de ensino profissional para o aprendizado das crianças. Escolas de todo o país usam seus recursos de propaganda e se orgulham de estar alinhados com o programa desta, como poderemos dizer, influenciadora de mentes e coraçõezinhos. A empresa já foi criticada em lugares como Colorado por programas de leitura charlatães, que não cobriam adequadamente os conceitos básicos de leitura, como fonética e consciência fonológica, como disse um educador em Denver. Ou seja, além de incentivar o consumo de insetos para crianças, essa programadora de educação infantil parece também estar desconstruindo a forma de aprendizado, ou seja, empurrando além dos insetos a pedagogia de Paulo Freire. Pois é, ele ia dizer Paulo Coelho, mas é quase a mesma coisa, né? Além das baratinhas, dos grilos e das formigas, as crianças parece também terão que engolir Paulo Freire. O site da empresa também está repleto de extremismos de esquerda, bastante perigoso, como diversidade e ensino cultural repulsivo, disfarçado de educação. O The New American diz também que nada disso surgiu de repente, nada disso aconteceu da noite para o dia, nada disso surgiu numa espécie de vácuo. Pelo contrário, isso já vem sendo aplicado, esse programa, há muito tempo. Pelo menos é do interesse das Nações Unidas que isso se desenvolva como uma mudança cultural já há um bom tempo. A matéria diz que há quase uma década a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO, que é atualmente liderada por um membro do Partido Comunista da China, vem divulgando relatórios pedindo campanhas massivas de propaganda de entomofagia. A entomofagia é o consumo de insetos por humanos nas escolas e na mídia. Abre aspas, as sociedades ocidentais exigem estratégias de comunicação de mídias personalizadas e programas educacionais que abordem o fator desgosto. Fecha aspas. O fator desgosto quer dizer o seguinte, mas será que é bom comer barata? Eu não gosto. É mais ou menos isso. Declarou o relatório da FAO, da ONU, de 2013, quando o argentino Bergoglio subiu ao poder. E recentemente Bergoglio disse que todo católico deve obedecer à ONU. Claro, eu forcei um pouco a ligação aqui, mas a data de 2013 é marcada exatamente por isso também. Enfim, a FAO da ONU vem pedindo cooperação entre todos os setores da comunidade educacional para implantar esses novos gostos e prazeres. Então é isso.
A frase de Klaus Schwab, meus amigos, foi muito mal compreendida. Vocês não terão nada, mas serão felizes. Não, terão sim. Sempre haverá uma baratinha para pôr no espeto. Muito bem, é possível que essa matéria não o tenha chocado suficientemente. Afinal, nada disso é novo. Quem já não viu, por exemplo, uma celebridade de Hollywood fazendo propaganda das delícias do consumo de uma abelha ou de uma formiga, por exemplo, né? Então nada disso é novo, mas o que é novo neste caso é a forma como interpretamos a terrível frase ou o terrível vaticínio de Klaus Schwab. Outra coisa que não compreendemos no seu vaticínio é que o seu alerta, você não terá nada, mas será feliz, não é para a nossa geração. É para esta nova geração que está sendo programada nos bancos escolares, ou melhor, para esta nova humanidade que está sendo programada ou reprogramada nos bancos escolares. É para esta que Klaus Schwab se dirige. Não agora, mas daqui 10, 15 anos, quando os adultos forem esquálidos e doentes, sem nada, sem saúde, sem bens particulares e sem comida. É preciso lembrar aqui o que significa feliz nessa história. Provavelmente alguma droga que desperte a alegria, a euforia, o otimismo irreal, sintético, sem nenhuma relação com a realidade. Então o que tem de terrível nesta frase é isso, o projeto de uma nova humanidade. Uma humanidade de seres zumbizados, seres fracos, doentes, sem energia, evidentemente, e sem pensamento. Esta nova humanidade está em gestação, mas para que ela surja, claro, é preciso que aconteça um fator novo. É preciso, em primeiro lugar, que desapareça esta velha humanidade acostumada, por exemplo, a comer uma carninha nos finais de semana com a parentada. É preciso que esta humanidade acostumada a comer batatinha, feijão, arroz e salada desapareça. Bem, tudo isso, claro, está lá de algum modo nas pedras da Geórgia, ou pelo menos no que sobraram das pedras da Geórgia. Um projeto de redução populacional. Claro, todo mundo também já sabe disso. Só que ao mesmo tempo está sendo preparada uma humanidade para ocupar esse espaço. Uma humanidade que vê as lavouras como um perigo e os boizinhos como inimigos. Daí porque, se você achou que os incêndios em lavouras são ocasionais, acidentais, engano seu. Aí, meu amigo, tem método. Porém, a nova humanidade será dividida entre essas vítimas de mentes como a de Klaus Schwab e o próprio Klaus Schwab, que em momento algum diz que ele abrirá a mão do seu filé mignon, da sua carninha, do seu peixe grelhado, etc. e tal. É isso que os donos do mundo, por assim dizer, estão planejando. Estão fabricando uma nova humanidade para servir-lhes de escravos. Claro, não podemos imaginar que as pedras da Geórgia também surgiram assim do nada, por acaso, sem objetivo nenhum. Elas mandaram um recado, sim, muito duro à humanidade. Depois que o recado foi assimilado, claro, nada melhor do que destruí-la. Mas está aí, então, a perspectiva de um novo mundo, de um admirável mundo novo, onde parte da humanidade será zumbizada, evidentemente, e a outra continuará com os mesmos privilégios de sempre, só que numa escala muito maior, claro. Por enquanto é isso, até amanhã, se Deus quiser.